Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia, mais um livro do nosso estudo da Sagrada Escritura. Nós estamos no vídeo de número 167. Número 167 significa que nós também estamos no dia número 167 do ano. No dia de hoje, profeta Oséias, capítulos 1, 2 e 3. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para juntos iniciarmos o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é um profeta duro, um profeta assim, de palavras muito diretas, um livro que vai, no começo, causa assim, até um certo escândalo na nossa vida, até um certo susto em cada um de nós, mas aqui é um livro que tem muito a nos ensinar. Aqui palavras claras, límpidas, muito penetrantes e muito diretas. Nós estamos aqui no mesmo contexto histórico de Amós. O padre dava o exemplo da viagem de trem, que nós paramos ali em algumas estações, aí depois nós podemos fazer um passeio, voltamos para o trem. Então é como se nós estivéssemos voltando para o trem para continuar o nosso passeio, e aí o guia dissesse assim: olha, nós vamos ter agora um passeio extra, então nós não vamos entrar no trem, agora nós vamos para um outro lado aqui, mas na mesma estação. Então nós estamos ainda em Jeroboão II, entre os anos 783 e 743 a.C., um pouco antes do período da Síria conquistar o reino ou os reinos do norte. E nesse período aqui de Oséias, nós temos aqui muita corrupção, muita infidelidade. Aqui é como se aquilo que está por fora, como se o presente, o papel de presente, como se o embrulho estivesse bonito. Aqui tem prosperidade, tem riqueza, tem palácios, aqui tem muitas coisas externas que aparentemente mostram um crescimento, um progresso, mas dentro da estrutura, religiosamente falando, as coisas não caminhavam bem, não havia fidelidade, não havia uma obediência como Deus esperava daquele povo. E aí vem o profeta e ele coloca a mão na ferida. O livro do profeta Oséias, lá no começo, já mostra aquilo que ele era e aquilo que Deus esperava dele. Algumas partes nós vamos ler juntos, mas o padre faz aqui uma introdução. Ali no começo nós já vamos ver que Deus ele pede para Oséias para ele se casar. E aqui parece algo contraditório, para ele se casar com uma prostituta. E aí depois ele tem um filho homem, depois ele tem uma filha mulher. E aí, como era de se esperar, esta mulher, essa prostituta, ela foi infiel, ela teve outros amores, outros relacionamentos. E aí Deus mostra a partir do exemplo da vida de Oséias, aquilo que Oséias viveu. E aqui é inimaginável uma situação dessa na nossa vida. 85% das pessoas que nos acompanham são mulheres, 15% homens. Uma saudação especial aos homens. Então as mulheres vão fazer imaginação, o exemplo que vocês quiserem. Mas vocês homens, eu não quero ofender ninguém, eu quero ajudá-los a compreender esse texto da Bíblia. Imagina um casamento com uma prostituta. Imagina, é claro que tem infidelidade. E aí Deus, o que ele tira disso tudo? Ele vai dizer a Oséias, e vai dizer ao povo: isso que Oséias vive é o que eu estou vivendo. Do mesmo jeito que eu fiz de tudo pela esposa, Oséias, ele pensa, do jeito que eu fiz de tudo pela esposa e ela me traiu, foi o que Deus fez pelo povo. Deus, ele trouxe o povo, formou o povo, cuidou, escolheu, fez de tudo por ele. O que ele recebeu foi traição. O que Deus recebeu
foi injustiça, o que Deus recebeu foi ingratidão. Então é disso que se trata aqui, em poucas palavras, o livro do profeta Oséias. Aqui o livro ele tem como exemplo, como um pano de fundo, um casamento. Tem um casamento de Oséias com uma prostituta que revela o casamento de Deus com seu povo. E aqui, com todo respeito, a prostituta é Israel. A prostituta é o povo de Deus com as suas inúmeras infidelidades. Versículo 1 já diz assim, no capítulo 1, versículo 1 já diz assim: palavra de Javé que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, no tempo de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui nós estamos vendo um contexto aqui muito parecido com o contexto de Amós. Talvez aqui um pouquinho depois, já mais próximo mesmo do período do exílio, no período da conquista da Síria. Mas aqui é o mesmo contexto, nós percebemos aqui o mesmo rei sendo mencionado quando se fala das tribos do norte. E aí vai dizer, o versículo 2 também nós vamos ler, o versículo 2 diz assim: começo das palavras de Javé por intermédio de Oséias. Disse Javé a Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição, e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Javé. Então pode se preparar aí, que é livro interessante. Tirem as crianças da sala ou expliquem só de forma geral, porque aqui não vai entrar em coisas pornográficas, nada disso, mas é um contexto extremo. Para quê? Para mostrar como que o povo estava ofendendo a Deus. Como que o povo ofendia? Como que o povo ofendia? Então, ficaria muito difícil nós lermos os livros históricos que nós já lemos sem lermos os livros proféticos. Tem muita gente que é injusta, dizendo assim: tem tanta coisa no Antigo Testamento que eu não concordo. Tanto holocausto, morte de animais, tantas pessoas corruptas que erraram, tanta violência, tanta conquista, eu não concordo, eu tenho dificuldade de entender. Então, agora não vai ter mais dificuldade, em 30 segundos. Os profetas explicam que aquilo não era correto. Não é porque as pessoas fizeram que é vontade de Deus. Os livros históricos contam a história de Israel. Os livros proféticos contam qual que era a mensagem de Deus para aquele período, de acordo com aquilo que ele queria, acreditava. Então, ponto. Os livros históricos mostram como que a coisa foi. Os livros proféticos vão mostrar como que Deus queria que a coisa fosse. Então aquilo que nós vimos nos históricos são factos, não tem... alguém poderia dizer: eu gostaria que em 1994 tivesse acontecido aquilo. Você gostaria, mas é um ano que já passou e já está escrito a história. Então os livros históricos contam a história. Os livros proféticos fazem uma correção para o povo que vivia naquela época, para que eles se convertessem. E aqui Deus, primeiro, quem que ele pega? Primeiro ele pega uma pessoa que cuidava de figos, um vaqueiro. Amós, um vaqueiro, e Amazias, que era um funcionário do templo, que era um sacerdote, foi querer matá-lo. E ele falou: não, sou um vaqueiro, sou um cuidador de figos. Eu não escolhi esse para mim, nem sou parente de profeta, Deus pediu. E aí ele vai e diz. E agora, quem é Oséias? Oséias não é um vaqueiro, Oséias é um homem casado com uma prostituta. Uma prostituta, uma pessoa que se sente totalmente ofendido, para mostrar que aquilo que um homem se sentiria com um relacionamento desse é o mesmo que Deus está se sentindo com a maneira do ser humano se comportar. Então isso daqui nós vemos até hoje. Graças a Deus temos o sacramento da confissão. Graças a Deus temos a oportunidade de nos arrependermos, fazermos o bom exame de consciência. Então aqui são palavras claras. Os profetas são os legítimos intérpretes da vontade de Deus e apresentam aquilo que deveria ser vivido pelo povo no período histórico. E aí depois entra também no exílio da Babilônia. Temos Ezequiel no exílio da Babilônia. Então, eu penso que através dessa interpretação, dessa explicação do padre, fica mais fácil. Nós temos uma chave de leitura para entendermos a Bíblia. Eu não concordo com aquele jeito lá. Nem eu, nem Deus. Por isso que veio os profetas, para dizer que aquilo estava errado. Então aqui nós temos um profeta, esse é o contexto. Ele se casou com uma prostituta. Imagina a dor, imagina o sofrimento. Capítulo 2. O número dos israelitas aqui sempre mantém a mesma estrutura. Primeiro mostra a grandiosidade, o amor, a primazia de Deus pelo povo. Primeiro mostra o que eles receberam. Para mim, eu não li em nenhum lugar, mas para mim está certo.
para mim é muito claro. Mostra primeiro as bênçãos, as graças, o amor, a predileção divina. E aí depois mostra a realidade, a infidelidade, a sujeira. E aí por fim mostra a consequência. A consequência, o que ia acontecer depois de tudo isso. Então é assim a estrutura. Foi assim em Amós, vai acontecer também assim no profeta Oséias. É assim principalmente no capítulo 2. Então sempre começa com a bênção, com a predileção, com tudo isso. Isso daqui é visto dos versículos 1 ao versículo 3. Vejamos. O número dos israelitas será como a areia do mar, que não se podia medir nem contar. No mesmo lugar onde lhes dizia, não sois meu povo, se lhes dirá, filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e se levantarão na terra, porque será grande o dia de Jezrael, simbolizando um dos filhos de Oséias. Dizei aos vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, amada. E aí agora vem a realidade, vem um momento triste. Aqui, primeiro Deus mostra as bênçãos, mostra a predileção e aqui vai mostrar a realidade. Veja, processai vossa mãe, processai, porque ela não é minha esposa, eu não sou seu esposo. Que ela afaste do seu rosto as suas prostituições e de entre os seios seus adultérios. Senão eu a despedirei completamente, deixá-la-ei como no dia do seu nascimento, torná-la-ei semelhante ao deserto. Transformá-la-ei numa terra seca, fá-la-ei morrer de fome, de sede. Não amareis seus filhos, porque são filhos da prostituição. Sim, sua mãe se prostituiu, cobriu-se de vergonha aquela que os concebeu, quando dizia, quero correr atrás dos meus amantes, daqueles que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Por isso, cercarei o seu caminho com espinhos e fecharei com uma barreira para que não encontre suas sendas. Perseguirei seus amantes, sem os acalcar. Procurá-los-á, mas não os encontrará. Dirá então, quero voltar ao meu primeiro marido, pois eu era outrora mais feliz do que agora. Mas ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o mosto e o óleo, quem lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Palavras claras, mostrando como que é a realidade. Agora há pouco eu disse que haviam 3 partes. Primeiro nós temos, na verdade são 4. Primeiro nós temos a predileção e o amor divino, o carinho, a ação divina. E aí depois nós temos a realidade, a infidelidade, a injustiça. Depois nós temos o sofrimento, a dor. E aí por fim nós temos o retorno de Deus, dando de novo a possibilidade para as pessoas se arrependerem e se converterem. Para mim aqui está uma das partes mais bonitas, o capítulo 2, versículos do 16 ao 19. Isso daqui é muito usado em retiro, muito usado em retiro. Oséias, ele diz assim, qual que é a decisão dele? Foi casado com uma prostituta. Ele tirou ela da prostituição, da bagunça, tirou ela do nada, cuidou, fez de tudo, e depois de tudo isso ela ainda foi infiel. Ele orientou, ela foi infiel. Qual que foi a decisão dele? O padre explica com as minhas palavras e depois nós vamos ler. Ele disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levá-la para o deserto, para ela ficar a sós comigo, e eu vou seduzi-la, tocá-la no seu coração para conquistá-la novamente a mim. É o mesmo que Deus faz. O que é o deserto? O deserto é a dor, é o sofrimento, muitas vezes o exílio. Por quê? Porque é lá que Ele quer tocar o meu coração. Por que eu tive esse problema de saúde? Por que eu tive essa decepção na igreja? Por que de repente eu tive essa perda? Por que eu tive esse sofrimento? É Deus nos levando ao deserto, para lá Ele tocar o nosso coração, nos seduzir e nos levar a Ele. Todas as ações de Deus na nossa vida, principalmente aquelas mais difíceis, para nós entendermos e aceitarmos, tem uma razão. A salvação da nossa alma e o nosso retorno a Ele. É isso, é isso. Capítulo 2, versículos 16 a seguintes. Por isso, eis que eu mesmo a seduzirei,
conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Dali lhe retribuirei suas vinhas, e o vale de Acor será uma porta de esperança. Ali ela responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Baal são os deuses pagãos. Afastarei dos seus lábios os nomes dos Baais, para que não sejam mais lembrados por seus nomes. E aí no versículo 22, eu te desposarei a mim na fidelidade, e conhecerás a Israel. Então aqui você pega uma história real, casamento de Oséias, e você faz uma parábola, uma ligação. Aqui você faz uma parábola mesmo, que você usa como exemplo de uma relação espiritual, que é a relação de Deus com o seu povo. Capítulo 3 e último, capítulo brevíssimo, capítulo 3 tem apenas 5 versículos. Vamos lá? Disse-me Javé, vai novamente. Javé dizendo a Oséias. Disse Javé, vai novamente, amo uma mulher amada por outro e que comete adultério. Vírgula. Vamos voltar. Olha aqui. Diz-me Javé, vai novamente, amo uma mulher amada por outro e que comete adultério. Como Javé ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem de bolos de passa. Comprei a 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada, e lhes disse, por muitos dias ficarás em casa para mim, não te prostituirás, nem te entregarás a homem algum, e eu farei o mesmo contigo. Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela ou estela, sem efode e sem serafim, e sem terafim. Depois disso os israelitas voltarão e procurarão a Javé, seu Deus, e a Davi, seu rei. Voltarão, tremendo a Javé e os seus bens no fim dos dias. Querido irmão, querida irmã, aqui está, profeta Oséias, capítulo 1, 2 e 3. Um livro aqui que mostra uma realidade de um matrimônio e mostra a infidelidade. Então, isso daqui é, em vez de ficarmos olhando apenas para o exemplo de Oséias e ficarmos olhando apenas para o exemplo ali do Antigo Testamento, das injustiças, do pecado, de tudo aquilo que Israel fez, é uma oportunidade para olharmos dentro de nós. Talvez muitos aqui que estão acompanhando, estão estudando e aprendendo, precisam de uma boa confissão. Faz um bom exame de consciência, faça uma boa confissão e se volte para Deus. Que Deus te dê a graça lá na sua casa, lá na sua família, no seu trabalho, no ambiente que você estiver, de voltar-se para Ele. Aqui a Sagrada Escritura vai nos mostrando que Deus ele quer nos seduzir. Muitas vezes Ele permite situações difíceis e complexas para nos levar ao deserto. Por que o deserto? Porque é lá no deserto que nós estamos a sós, em silêncio, que todos os apegos e vozes humanas se afastam para Ele falar diretamente e somente conosco. Irmão e irmã, amanhã é um dia mais longo. Amanhã nós teremos os capítulos 4 a 8, também muito rápido, muito breve. Por quê? Porque assim fica mais fácil mantermos a estrutura que o texto foi escrito. Deixe o seu comentário, é sempre uma grande alegria ler como que está sendo a sua experiência. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.